Essa tarifa contra o Brasil de 50% imposta por Trump agora está prestes a chegar até a 500%. Isso por conta da proximidade do Brasil com a Rússia. Tá? Então sabemos que existe uma dificuldade muito grande nesse momento para chegar em um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mas não pelo lado da Ucrânia, mas pelo lado da Rússia. Ela meio que dominou alguns territórios e falou, e o acordo de paz dela é o seguinte: eu fico com esses territórios e tudo para aqui. Então, assim, simplesmente não tem como você negociar, né? Alguém entra na sua casa, rouba sua carteira, rouba seu celular. Vamos fazer uma negociação? Vamos. Eu fico com a carteira, com o celular e fica tudo por isso mesmo. Então, isso não é negociação, né? Você falar uma coisa dessa é, na verdade, você buscar uma rendição da Ucrânia, o que não é o que está acontecendo. Veja só, o Putin, ele entrou na Ucrânia achando que coisa de 90 a 180 dias ele iria dominar todo o território. Ele sabia que a Ucrânia teria apoio de fora, mas ele não imaginava, provavelmente, que seria um apoio assim tão grande. Digo isso pelo fato de que a Ucrânia se mostrou um local extremamente... um país extremamente habilidoso na construção e manejo de drones, principalmente no contexto militar. E vamos ser sinceros, ninguém no mundo sabia que a Ucrânia era tão boa assim com drone. E hoje o que está decidindo essa guerra praticamente são os drones, porque a Rússia, quando você trata todo o resto desse conflito, né? Quantidade de soldados, tanques, aeronaves, eles têm tudo bem mais do que a Ucrânia, tudo bem mais. Só que a Ucrânia é muito boa com os drones e tá ferrando com tudo. Até o super blindado lá que a Rússia construiu, foi necessário coisa aí de mais de 20 drones para destruir? Foi necessário, mas eles destruíram, entende? Então assim, teve essa questão dos drones. Eles estão tendo ajuda voluntária de pessoas do mundo todo, dinheiro do mundo todo, equipamentos praticamente infinitos vindo dos Estados Unidos e de algumas outras partes do mundo. Então aquilo que era para durar 90, 180 dias, né, de 3 a 6 meses, não tem mais como você avançar. A Rússia não consegue avançar mais nesse conflito e a única saída para eles conseguirem avançar é atingir uma escala nuclear. O Putin já chegou a ameaçar isso, mas nem ele quer ir para esse lado, porque ele sabe que a coisa pode ficar muito feia também para o lado dele e ele pode desencadear um grande conflito a nível mundial depois disso, gerar o pavor generalizado e todo mundo se voltar contra ele, inclusive até a galera da esquerda. Se ele mete uma dessa de artefato nuclear, vai ter um pessoalzinho ali que vai ficar, aquela esquerda mais limpinha, né, vai ficar assim mais com o pé atrás de se aproximar da Rússia. Até o momento, eles até passam pano, eles passam pano pra Rússia, mas para uma coisa dessa, alguns países não teriam coragem de passar pano, né, só os mais extremistas mesmo. Bom, com isso então, tá difícil um acordo porque a Rússia só quer rendição da Ucrânia. O que ela chama de acordo, na verdade, é rendição. Só que a Ucrânia não perdeu. Então, assim, a Rússia já tá bem desgastada. Eles estão muito desgastados por conta desse conflito todo. E tá cada vez mais difícil para eles suportar isso, porque tá todo mundo ajudando. E a Rússia praticamente não tem ajuda de ninguém. Tem até aí os relatos de possíveis soldados chineses, uma tropa chinesa que foi identificada, possível ajuda da Coreia do Norte, enfim, mas nada que seja tão relevante assim. Então, o Trump agora ele está indo para a parte financeira. A Rússia já está sob algumas sanções financeiras e a tendência é que vá para sanções ainda maiores, né? Só que o problema é quem tá aí do lado do Putin, né? Quem é esse aqui? Quem é esse? O queridíssimo... Cara, eu não consigo falar nem de brincadeira mais isso. Eu ainda falava nos vídeos, né? O queridíssimo Lula. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Porque... não consigo. Bom, então, o Lula continua apoiando. Inclusive o Lula, vou até fazer um outro vídeo sobre isso, né? Ele já declarou o anti-apoio a Israel, né? Ele já declarou que
é totalmente contra Israel, a gente vai fazer um vídeo só disso. Mas a questão com isso, então, a Rússia está para ser taxada, tá? Receber uma grande quantidade de impostos e, além disso, nós temos também a questão do aumento de tarifas que pode cair sobre o Brasil, respingar. Então existe nesse momento um projeto bipartidário para a cobrança de taxa de até 500% para quem compra petróleo da Rússia. E você fala assim, mas com isso então provavelmente o Brasil vai ter que comprar petróleo da Rússia, porque vai ter a tarifa lá dos Estados Unidos, né? Daí você fala assim, mas como que o Brasil ele compra petróleo se ele produz bastante petróleo aqui? Bom, a parte do combustível que existe aqui no Brasil é meio complicada, mas assim, a grosso modo, o Brasil ele produz um petróleo tão denso que o refinamento dele é mais difícil, entende? É um petróleo muito espesso, muito denso. Então, quem é que faz isso aqui no mundo? Estados Unidos. Então o Brasil tem que mandar petróleo bruto para os Estados Unidos para ser refinado lá, depois compra esse petróleo refinado e traz aqui para o Brasil. Só que vai depender de essa questão do aumento de combustível, por conta dessa taxação dos Estados Unidos, vai depender de vários fatores. Por quê? O Trump ele está taxando os Estados Unidos. O Trump ele tá taxando... na verdade a gente fala que está taxando o Brasil, mas ele está taxando os Estados Unidos, ou seja, produtos que vêm do Brasil. O povo americano tem que pagar imposto para o governo americano, tá? Mas para facilitar o discurso, né? O Trump ele tá taxando os produtos brasileiros. Só que tecnicamente, né, pode ser que aí no meio do caminho haja até algum tipo de acordo para que esse petróleo ele não entre como compra nos Estados Unidos e depois ele não entre como venda para o Brasil, mas algum tipo de serviço, enfim, não sei exatamente como seria feito isso. Mas, de qualquer maneira, o Brasil ele é dependente dos Estados Unidos na questão de refinamento de petróleo, ou seja, na questão de combustíveis. E pode haver um certo prejuízo aí nesse sentido por conta dessas taxas, tá? Mas não entenda tudo como 8 ou 80, tá? Porque pode haver vários critérios aí no meio do caminho que modifiquem isso, mas a questão é que o Brasil ele depende de outros países para ter combustível aqui em nosso solo. E com isso... O Brasil comprou, só no ano passado, acho que foi algo em torno de 6 bilhões de dólares em diesel, né? Que é um combustível também, que vem lá da Rússia. Então, assim, a gente faz negociação com a Rússia. Então, dependendo do que rolar em relação a esse projeto bipartidário lá nos Estados Unidos, a gente pode ver aí uma nova taxação no meio do caminho se continuar próximo da Rússia. Só que aí que tá, o Lula, ele quer essa proximidade com a Rússia. Ele tá fazendo questão disso tudo. Porque ele acha que, quando chegar o período da eleição, todo mundo vai votar nele porque ele brigou com o Trump. Porque foi o que aconteceu lá no Canadá. No Canadá, a esquerda, eles ficaram muito mais fortes. Por quê? O Trump, ele não só brigou com a esquerda canadense, que até então, beleza... Mas o Trump, ele começou a soltar várias piadinhas sobre o povo canadense, falando que eles seriam o 51º estado norte-americano. Né? A mesma coisa que a gente pegasse a Argentina e falasse assim, a Argentina a partir de agora vai ser um estado brasileiro. Opa, que engraçadinho. Daí o Trump fez esse tipo de piadinha. E isso acendeu o nacionalismo da esquerda. E a gente tá nessa ascensão... A gente está numa ascensão do nacionalsocialismo que é bastante perigoso, tá? O bigodinho lá da Alemanha era justamente dessa parada aí do nacionalsocialismo. Tanto é que o primeiro partido que ele era filiado, que depois mudou de nome, era Partido dos Trabalhadores da Alemanha, tipo PT da Alemanha, entendeu? E daí depois virou o nacionalsocialismo, que... assim, a China é meio que assim, né? Você, da porta pra dentro é socialismo, da porta pra fora é capitalismo. Bom, enfim. Mas o nacionalsocialismo, a única vez que ele foi aplicado por parte do governo, né?
a gente viu que isso deu muito errado, né? A gente viu tudo que aconteceu lá na Alemanha e tal. No Canadá, no Canadá não vai ser assim, porque lá é aquele socialismo light, né? É aquele socialismo que compactua muito bem com o capitalismo. Eles gostam muito de capitalismo, né? Então é socialismo mais nas ideias do que na prática. Mas esse discurso do Trump reacendeu o nacionalismo, tanto da direita quanto da esquerda, e a direita lá no Canadá ficou meio que né, não, mas a gente não concorda nesse pedaço com o Trump, mas enfim, o Trump atrapalhou a eleição lá por conta dessas piadinhas dele. E assim, cara, eu não duvido que tenha um fundo de verdade. Talvez ele meio que solta essa pra ver qual é que é, entendeu? Eu penso que não existam piadas, né? Piadas existem. Mas muito do que a gente fala através de piadas, na verdade, pode ser a nossa opinião, né? Ah, Marcos, então tudo que você fizer de piada, na verdade, é sua opinião verdadeira? Não, nem sempre. Mas muito do que se fala. Ah, mas e o caso Léo Lins? Então ele realmente pensava aquilo? Não, não acredito que ele pense. Mas num contexto social, quando você tem uma conversa entre outras pessoas, muitas vezes, dependendo da piada que você faz, você pode estar querendo, de fato, falar a verdade, né? Tem gente que é assim, a pessoa não tem coragem de falar o que é verdade, né? Tipo, ah, nossa, que tênis sujo. A pessoa tá falando sério, mas tá fazendo em tom de piada. Daí se o outro reclama, não, mas eu tô só brincando, é só uma brincadeirinha. Entendeu? Então, entende a lógica da situação? É igual o ambiente de trabalho, né? Tem lá a menina no trabalho, tem o cara faz um leve flerte, daí se a mulher acha ruim, não, é só brincadeirinha que a gente faz aqui. Se ela leva a sério e gosta, daí aí já pode virar uma coisa séria. Se ela não gosta, daí é só piadinha. Então meio que o Trump, em um contexto político, ele meio que soltou essa pra ver qual seria talvez a proximidade com o Canadá, só que assim, acabou não sendo positivo para a direita mundial, né? Mas de qualquer modo, então, tá rolando esse projeto bipartidário, né? O Lula tá realmente gostando de brigar com o Trump. O Lula voltou com brilho no olhar, né? E ele acha que tá abalando, que o brasileiro tá aplaudindo ele. É que também acontece muito em ditaduras, tá? O ditador, muitas vezes, ele se rodeia de pessoas que ficam o tempo todo lambendo ele. Oh, que lindo, tá tudo indo bem no Brasil. Imagina só. Deve ter uns 3, 4 gato pingado em volta do Lula que fica lá. Ah, não, Lula, a economia tá indo muito bem. Ué, mas aqui no jornal tá falando que o preço dos produtos tá caro, aumenta o desemprego. Não, Lula, mas é que esse pessoal aqui, eles ficam falseando a verdade, né? Não, isso não é assim, Lula. Não, tá indo muito bem. Ó, parabéns, Lula. Então, assim, os ditadores normalmente... o Lula não é o ditador do Brasil, vocês sabem. Mas a questão é, o cara que é ditador, ele começa a se rodear de bajuladores. E isso impede que ele tenha uma visão da realidade em muitos momentos. Então ele acredita que toda vez que alguém critica o governo dele, não é uma crítica sincera, é um ataque da oposição. E toda vez que alguém elogia, é um elogio sincero. Entende? Sendo que nem sempre uma crítica é um ataque, nem sempre um elogio é sincero. Com isso, o Lula espera vencer as eleições, tal como aconteceu lá no Canadá. E esse projeto bipartidário que está rolando aí, ele tende a ser aprovado. Por que tende a ser aprovado? Porque nos Estados Unidos você tem basicamente 2 partidos, republicanos e democratas. Só, né? Não é igual aqui no Brasil que tem 40 partidos. Então, se você tem um projeto que é escrito por 2 partidos, a probabilidade disso ser aceito é alto. Tanto é que sempre que tem um projeto bipartidário, isso vira notícia não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, no resto do mundo. Projeto bipartidário, ou seja, um projeto que tem grande probabilidade de ser aceito. Então, estamos diante de uma grande probabilidade de sofrer pra caramba com taxação do Donald Trump e a nossa indústria vai por água abaixo. Basicamente isso, tá? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo. Até mais.